Olá, querido aluno, olá, querida aluna, graça e paz sobre você. Estamos no segundo dia da primeira semana de estudos. Começamos ontem uma caminhada que nos levará a estarmos mais próximos de Deus. Deus se revelará a nós com mais intensidade à medida que buscarmos a sua palavra. Durante essa semana, estamos falando sobre o maior problema da humanidade. Ontem, conversamos um pouquinho sobre o que é pecado. Aprendemos que pecado é a transgressão da lei. Aprendemos que o pecado é gerado quando a criação passa do limite que o Criador estabeleceu como saudável e seguro. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a condição que todos têm de pecadores. O tema de hoje é: quem pecou? A resposta está no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo à igreja de Roma: todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Muito bem, a resposta é clara. Todos pecaram. Conforme diz na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 22, apenas Jesus pisou neste mundo como homem sem conhecer o pecado. A palavra diz que só Jesus viveu nessa terra distante do pecado. Todos pecaram. Todos pecam. Não cabe ao homem, ainda que no início de sua vida, escolher se vai pecar ou não. O pecado está inerente na natureza humana. Não podemos fugir do pecado. Não importa o que fazemos, não importa o que venhamos a fazer, sempre vamos viver as manchas do pecado. A Bíblia nos diz que não há nenhum justo sequer. Ninguém é capaz de construir um caminho distante do pecado. Então, vamos aprender que, por causa do pecado, toda a humanidade é nivelada por baixo. Todos carecem de Deus, todos carecem de amor, todos carecem de perdão, todos carecem de paciência. Todos estão contaminados pelo pecado. A nossa natureza, em muitos momentos, nos impede de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Já disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, aquilo que gostaria de fazer não consigo. Miserável homem que sou. Então o pecado ele está presente na vida de todos. Obviamente, quando o homem encontra Jesus, a força do sacrifício de Jesus leva o homem a um estado de transformação. O pecado ainda estará presente na natureza do homem até que Jesus Cristo volte. Até que vivamos o processo final do processo de redenção, que conhecemos como glorificação. Isso vamos aprender mais à frente, no nosso próximo curso. Mas precisamos entender que antes do processo final do processo de redenção, nós sempre seremos atingidos pelo pecado. Enquanto habitarmos nessa estrutura ruim, que é a humanidade, o pecado será revelado em nós. A diferença é que quando estamos em Jesus, não somos mais dominados pelo pecado. Somos livres. Pecamos como práticas acidentais. Sofremos, nos arrependemos, nos retratamos e continuamos a vida lutando contra o pecado, mas desfrutando da liberdade no Espírito Santo. Portanto, hoje finalizamos a nossa devocional destacando que todo mundo pecou. Não importa se
uma pessoa tem moral, se uma pessoa é boa, se ela gosta de dar esmolas, se ela não trai a esposa, não trai o esposo, se é uma pessoa trabalhadora. Não importa as características morais, os princípios, nada disso tem valor diante da nossa dura realidade. Somos pecadores. Bendito seja Deus, porque não somos mais, por causa da obra de Jesus, escravos do pecado. E que possamos fugir dessa maldição todos os dias, para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã temos outra devocional. Não esqueça de fazer a sua devocional com a sua família. Leia o material, separe um tempo de oração. Precisamos todos os dias do alimento que vem do céu. Esse alimento é encontrado por aqueles que se dobram diante do Senhor com o coração quebrado, humilde e arrependido. Que sejamos essas pessoas, para a glória de Deus. Grande abraço e até amanhã, se Deus nos permitir.